Hoje eu pensei em falar sobre a evolução das espécies animais. Porque tudo bem, a gente vê no livro, vê nas coisas faladas pra gente, que evolui do roedor para o gato, do gato para o cachorro, do cachorro para o cavalo, do cavalo para o primata. E depois do primata para a gente. Mas deve ter um motivo, né? Deve ter uma razão. E aí eu estava pensando um pouco nisso, falei, deixa eu ver. Eu acho que a primeira coisa mais importante a definir é definir o que é vida. A gente vai evoluir na vida. O que é vida? Pode falar. É uma pergunta assim, não, mas Pode falar o que você fala. Para mim, tem vários sentidos, né? Vida é uma planta, é uma vida, que tem energia em movimento. Vamos energia assim. em movimento. Tá. E qual é o contrário de vida? Não é morte. Hã? Ausência. Não é morte. Não é morte. Morte é o contrário do nascimento. Então, vida não tem. A definição de vida é, como vocês falaram, uma coisa que tem movimento. Mas, por exemplo, um pêndulo, um relógio tem movimento, então ele tem vida. Mas gera energia. não, ele está na energia. E a energia? O que difere um mineral, uma planta, um animal e o ser humano? Para aí a gente sabe o que é evolução. Não é assim, não é do átomo ao arcanjo. Então vamos ver o que a gente conhece: o mineral, o vegetal, o animal e o humano. O que difere? Inteligência. Inteligência. A forma que está estruturada aos átomos. Ou as partículas têm uma forma diferente. Mas todos têm o mesmo átomo. Se você for ver o gorila e se você for ver o DNA, as partículas que são controladas, é uma coisa só. Inteligência está perto. Será que não é consciência? Consciência, você saber o que você está fazendo. Então, a hora que você pega uma alga unicelular, ela tem até inteligência, porque ela sabe se virar no meio, ela sabe se relacionar com as coisas, e ela tem uma consciênciazinha. Agora, o mineral tem consciência? Não, pelo menos não. Ele não interage, ou tem? Não, não tem. Nem o vegetal. O vegetal tem. Tem. Ele sabe se ele vai crescer mais ou menos, se ele vai produzir fruto. Por que tem árvore que não produz fruto e tem árvore que produz fruto? Ou uma época dá, outra não dá. Ela tem uma inter-relação com o ambiente. Ela não tem inteligência, mas ela tem consciência de se manter viva, de fabricar frutos, de fabricar flores. E o animal tem consciência? Eu acho. É igual ao do humano? Relativo. Então, a evolução para mim é aumentar a consciência. Quanto mais consciência você tem, mais evoluído você é. Pode ser? Então, o que acontece com os animaizinhos? Então, voltando lá. Como é que você tem consciência? Como é que você começa a ter consciência? Com as interrelações do meio ambiente. Então, você começa a integrar, e aí uma consciência inconsciente, vamos dizer, entre aspas, é natural. Sentiu, retornou. Aí a alga vai crescer mais, se tiver mais sol, ela consegue produzir mais substâncias. Aí ela vai virando uma ameba, que vai, olha, a hora que tem um distúrbio de pH aqui, ela vai ter a consciência que ela tem que pegar os pseudópodos e comer. Aí ela vai virando, as plantas mesmo, vou crescer ou não vou crescer tanto. Claro que o ambiente influencia mais. Quanto mais primitivo, mais o ambiente influencia. Quanto mais evoluído, aí vai chegando já nos animais, o ambiente continua influenciando, mas ele
sabe que se ele ficar no sol ele vai morrer, ele vai conseguir sair. Ele vai ter uma capacidade de interpretar melhor o ambiente. Estou no caminho certo? Pode ser. O que ele teria que acrescentar? Tá. Então, mas eu penso assim. Então tá. Aí conforme, aí você vai vendo quanto o animal, o que ele vai diferenciando de uma planta. Primeiro ele vai desenvolvendo uma sensibilidade melhor ao ambiente. E quem que controla essa sensibilidade do ambiente? Vamos dizer assim, um sistema nervoso. Uma possibilidade de trocar informações. E conforme você vai aumentando a capacidade do sistema nervoso, você vai aumentando a consciência, vai aumentando e vai evoluindo. Que é a história se a gente for ver, do DMT. O DMT as células fabricam, até o vegetal fabrica, que é dimetiltriptamina. Mas o DMT na gente, a função dele é muito maior, porque o sistema nervoso é mais apurado e recebe essa molécula primitiva de uma forma melhor. E assim são os animais. E assim é a pineal que vai se desenvolvendo e vai moldando o animal. Então, a consciência, no meu entender, no meu pensamento, é a capacidade do sistema nervoso de pegar a informação e processar essa informação. Tá? Faz sentido? Aí, o que acontece? Vocês já viram o cérebro de uma galinha, por exemplo? Você já viu? Como é que ele é? Não tem giros, ele é quase lisinho, né? Então, a quantidade de neurônios, interneurônios, aí vai evoluindo. Quantidade de interneurônios, quer dizer, o que são neurônios? São as células que formam o sistema nervoso. Conforme vai formando, você vai aumentando a quantidade de neurônios. Conforme você vai evoluindo, você vai aumentando a quantidade de neurônios. E o que o pessoal fala que é a inteligência? O que difere o ser humano? A quantidade de neurônios, a capacidade cerebral, a quantidade de inter-relações entre os neurônios. Então, basicamente, a evolução é essa. Minha forma de ver. Então, e por que? Em pessoas, você vai ter pessoas menos e mais evoluídas. Porque tem pessoas que têm maior capacidade neuronal, maior capacidade de interagir entre os neurônios. E tem pessoas que têm menos. E isso é capacidade de... que legal. Na doutrina espírita, como é que você evolui? Como é que você... não seria bem evoluir. Tem uma palavra... Como é que pode ser a inteligência, vamos ser entre aspas? Eu até vi aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, mas não vai ter agora. Não vou achar. Foi no meu computador. Você tem o instinto e a emoção. Qual que é a diferença dos dois? O instinto é primitivo, o pensamento que está ainda evoluindo, que precisa evoluir. O que é a emoção? O que é o sentimento? O sentimento é quando você consegue pensar de uma forma maior, você consegue sentir muito mais. Então, o que na doutrina espírita o pessoal, ou em todas as religiões, o pessoal fala que você tem que fazer mais? O que Jesus Cristo falava? Amar, interrelacionar. Então, na doutrina fala, quanto mais amor você tiver, quanto mais evolução você tem. Falando entre aspas.
Mas o que é o amor? É a capacidade de agregar, a capacidade de se interrelacionar, capacidade de ter mais estruturas que processam a nível cerebral. Tá? Então, se eu tiver mais dendritos, eu vou ter maior capacidade de absorver as informações e maior capacidade de entender o próximo e de interligar. Eu interligo os neurônios, interligo as células, mas eu interligo também as pessoas pelo pensamento. Como é que os jupiterianos falam? Todos eles pensam junto. A evolução é no pensamento. A evolução é em pensar junto. Então, por isso que os animaizinhos, eles vão evoluindo, porque o cérebro dele vai evoluindo, a capacidade neuronal deles vai evoluindo, as inter-relações, os interdendritos vão evoluindo, e eles vão ficando com terminações nervosas mais complexas, mais apuradas. E aí, quanto mais você vai apurando, quanto mais você vai gerando energia aqui, mais você vai tendo a capacidade de amar, mais você vai tendo a capacidade de se interrelacionar. Nossa, foi muito viagem. Pode falar, eu estou falando um monte de besteira aqui, vocês não me corrijam. Não tem besteira nenhuma, tá lógico. Tá tudo lógico. Ontem o Dr. Rousseff fez uma comparação do ser humano no convívio com a célula. Que a célula adoece quando ela se isola. Então, quando você adoece, claro, se é uma estrutura dentro do seu corpo, você adoecendo, você está ensinando a todas as outras a se ajudarem. Então é um aprendizado. Mas para aquela célula é uma evolução. É a mesma coisa que a pessoa que se isola, a pessoa que não pensa, a pessoa que age com os instintos primitivamente. E não com a parte do pensamento, com os interneurônios. Então a evolução das espécies, o roedor, qual é o tamanho do cérebro? Minúsculo. Mas se você for pensar em proporção de cérebro de um roedor para o tamanho dele, um elefante, o tamanho dele do roedor é maior. Maior. Certo. Na proporção do elefante é o que tem os menores cérebros proporcionalmente ao tamanho. E por que se diz que o elefante tem memória? Mas é verdade. Eu acho que... Por quê? Não, mas como pergunta. Primeiro foi desenvolvimento a nível do córtex. A diferença vai estar em como existe uma interligação especificamente a nível do córtex. E é desde aí onde se van a controlar as formas mais complexas ou mais evoluídas de pensamento. A massa material do cérebro, proporcional direto ao corpo, não vai estar diretamente ligado a como se desenvolve Se o você córtex dos indivíduos. contar um número de neurônios de um elefante, é maior que de um rato. Porque o problema não é a gente vê o volume, mas a quantidade de neurônios. É a massa, realmente é neurônios Quando ele funcionais. está funcionando. Então, a massa simplesmente é, vamos dizer assim, a massinha de modelar. Mas o que está lá dentro? Então, a quantidade de neurônios é que, vamos dizer assim, mostra a evolução. E não é a quantidade de neurônios, a quantidade de interrelacionamentos, de ligações interdendríticas. Atividade. Indica atividade. Quando está ligado, não pode estar. Não teria atividade. Ou a ligação é fraca, né? Então não vai para frente. Sim, mas é a evolução. Que é que nem você montar uma maquininha, vai colocando cada vez mais neurônios, cada vez mais neurônios, cada vez mais neurônios. Isso a nível físico. Então, o processo de evolução de um animal para o outro está ligado à quantidade de... Essa é a minha ideia. Quantidade de ligações positivas. Sim, e também Realmente pode... efetivas, né? Realmente que está ali. Porque ligações todos têm. Mas aqui realmente funciona ali. Por Parte quê? do cérebro que é botãozinho, sensitiva, porque existem partes mais primitivas do cérebro que vão reagir de forma instintiva. Existe parte do cérebro que vai reagir de forma reativa e existe uma parte do cérebro que consegue criar uma interligação mais complexa.
essa interligação mais complexa das células mais desenvolvidas a nível do Mostra a córtex evolução. é o que vai determinar o grau de evolução de cada uma das espécies. Por isso que existem, basicamente, 4 cérebros. O reptiliano, que são as primitivas, que é para você respirar, para você comer, para você fazer. O cérebro que é do sentimento, das emoções, então é coisa que é natural, de emoção. O cérebro que é do pensamento. E o cérebro, vamos dizer assim, da memória e da inteligência. Tá? Então, conforme o local, a quantidade de neurônios que tem, isso é que vai mostrar a evolução. Né? É tudo cognitivo. Tudo cognitivo. E aí é a massa? Não. Fala. Não é que não é isso, não é a massa, é como ela se organiza. A matéria é a mesma. Como se estruturam as partículas que formam essa matéria é totalmente diferente. Então é isso que a gente precisa ver. Isso que faz a evolução das espécies e isso que faz um ser humano que era Neandertal, que a diferença do volume, inclusive existem estudos falando que o volume cerebral atualmente está diminuindo, não está aumentando. Você fala, mas a gente vai ficar cabeçudo. Não, a gente está ficando menos cabeçudo. Mas as inter-relações, porque a hora que você tem uma ligação de um neurônio com o outro, você tem uma geração de energia. E essa geração de energia não fica aqui dentro da cabeça. Basicamente o pessoal fala que o corpo mental ele fica aqui em volta, que é toda a energia que a gente ainda não tem tantos instrumentos para medir. Por exemplo, vocês já ouviram falar de eletroencefalograma. O que é? Você põe umas coisinhas aqui fora e mede como é que está lá dentro. Que está medindo a energia. Uma hora vai ter um aparelho que vai medir a energia que está à nossa volta. Então é isso que é a evolução. Que você pode fazer, por exemplo, se você fizer um eletroencefalograma da pessoa, você usa 32 até 64 eletrodos, um em cada partinha. Fica como se fosse um capacete cheio de eletrodo. Se você fazer um eletroencefalograma num cachorro, com 8 a 6 eletrodos, você já mede a função do cérebro. Porque ele não tem as complexidades que tem no nosso cérebro. Ele não tem tantas partes. Então seria também uma forma de você fazer eletroencefalograma dos vários bichinhos. Não vai ser no ratinho, né? Vamos lá uns eletrodos. Se bem, você põe um eletrodo e vê tudo. Mas é isso. Então a evolução é nesse termo. Na massa de neurônios se interrelacionam. E o tipo da interrelação. Tá? Inclusive das pessoas. Um animal, ele interrelaciona, por que ele fica junto um com o outro? Instintivo. E a interferência do humano ali no convívio com o animal? Sim. Aí é a explicação que eles já passaram várias vezes. Você tem um campo, se a gente tem mais neurônio, a gente tem mais energia no cérebro. A energia o que faz? Se eu boto uma lâmpada de 10 volts, ela vai iluminar só um pouquinho. Então, o cachorrinho é como se fosse uma lâmpadazinha de 10 volts. A gente tem uma lâmpada de 100. O que vai fazer a nossa luz? Vai iluminar muito mais. E vai, vamos dizer, se uma é vermelha, a outra é branca, o que vai predominar? A vermelha pequenininha ou a branca mais forte? Eu estou falando assim, claro que as ondas se interrelacionam, mas aquela outra vai predominar. Então é isso que o campo elétrico, o campo magnético, que é a nossa evolução, entre aspas, prejudica o outro. Por isso que quando a gente está doente, a gente pensa coisa ruim, a gente faz coisa ruim, reflete tudo no que é mais fraco. Quando tem um campo eletromagnético, né, quântico, menor. Então, o pensamento é geração de partículas. E a gente já chegou à conclusão que são os neutrinos. Os neutrinos são partículas primitivas. São partículas que, vamos dizer assim, para o nosso sistema, são as principais, junto com os fótons. Porque elas saem do Sol, as duas partículas que saem do Sol, que fazem a vida aqui assim funcionar, é o Sol e o neutrino e o fóton.
E ele transforma essa vida. E a gente fabrica também o neutrino no nosso pensamento. Claro, fabrica outras partículas? Fabrica, a gente não sabe todas ainda. Mas o neutrino você vai pensar e vai fazer. E ele ocupa uma área, ocupa um espaço, tem uma ação física, que é essa que sobreage e age aonde? Na pineal, nos cristais. Existe um estudo, que o doutor está passando as informações para a gente, né, da parte homeopática, ele falou isso, mas eu achei um estudo e assim, a gente precisa comprovar que é verdade. Porque é o que eu falei, é muito fácil eu falar, passa do redor, vem uma coisa, vem informação. Mas existe um estudo feito cientificamente comprovando que a ação do neutrino numa proteína, nós somos feitos de proteínas, ele interfere no jeito que essa proteína fica. Se ela fica para a direita ou para a esquerda, vamos dizer assim. E o que ela ficando para a direita ou para a esquerda, ela vai produzir substâncias diferentes. Vai produzir uma enzima, outra não vai produzir nada, vai formar uma coisa contrária. Então, por isso, o pensamento, que a gente ainda não pode comprovar que são os neutrinos, tá? Isso não pode comprovar ainda, mas já se tem a ideia que o neutrino batendo na proteína ele interfere. Tá? Por que a gente não pode comprovar que o neutrino é isso daí? Porque para você parar um neutrino, você teria que botar uma capa de chumbo entre o Sol e a Terra para ela parar e você detectar. A gente não tem aparelho com essa. Como a outra energia que a gente gera, que é o amor. O que é o amor? O que a Terra faz com a gente o tempo todo? Vocês já pensaram nisso? O que a Terra faz com a gente? Por que eu estou aqui, ó? Tem que ter o quê? Gravidade. E existe teoricamente, que não conseguiram provar, uma partícula chamada graviton, que é a partícula da gravidade. Que você não vê, você não sabe, você só sente. O que é o amor? Você não vê, você não sabe, você só sente. O que aproxima uma pessoa da outra? O amor. Pode chamar outra coisa, sei lá, pode ter mais coisa, mas eu vejo assim. Não sei se está muito errado, não sei. Está certo? Está indo. Porque é um jogo de interação de partículas, elas todas estão interagindo o tempo todo. Então vão ter partículas que vão ser os fótons, eles vão produzir estímulos específicos que vão ser captados e vão ser transmitidos. Os neutrinos vão ter a capacidade de se desplaçar, de se movimentar sem ser interrompidos, porque eles não são afetados pela força da gravidade. E no caso da gravidade, ela vai influenciar outro grupo de reações. Então, no fundo, todos eles interagem para poder manter a interação entre todo o grupo. Claro, é que a gente gosta de facilitar as coisas, né? Falar, compartimentalizar para entender. Mas não, claro, o ser é o todo. Mas fica mais fácil de você entender e você começar o estudo. Na verdade, é a interação, perfeito. É isso daí. Então, tudo isso... É o que faz evoluir. É isso que faz evoluir. Quanto mais partículas você interage, mais evoluído você tem. A evolução vai ser característica de cada um do planeta no qual ela acontece, especificamente pela atividade que está existendo dentro do campo magnético criado pelo sistema. Então, por isso é que aqui a forma na qual vai evoluir vai ser o estímulo de fóton e neutrino, mas também a força de gravidade, que vai permitir que se liberem ou ativem certos grupos de reações de acordo a como as outras duas partículas têm um estímulo. Exato. Você tem as coisas interagindo com as proteínas. E em cada lugar vai chegar, por exemplo, a mesma quantidade de neutrinos que chega aqui, chega lá em Júpiter, chega em Plutão, mesma quantidade de fótons. Isso nós estamos falando aqui no nosso sisteminha microscópico. Imagina a nível do universo. E a gravidade também vai. Lembrar que nós estamos
O universo se formou de um Big Bang, que explodiu todas as partículas. Lembrar que nós estamos na periferia da periferia da periferia do nosso universo. Então nós estamos aqui com o restinho das energias que vieram. Então nós somos um restinho de coisa, né? E se acha, né? Porque nós somos bons, nós somos isso, nós somos aquilo, né? Só tem a gente no mundo. Não é. Nós somos, ou como é que é? Os periféricos. Não sei falar mal de quem mora na periferia, mas nós somos. Nosso planeta é muito. A única coisa que a gente tem um governador que insiste, coitado. Vamos bater um papo. Todo mundo sabe, né? Todo mundo viu que o pai Joaquim falou que ele foi crucificado de novo, ele se entregou de novo para a gente. Então vamos começar a aprender. Então vamos começar a entender que a evolução é um pensamento bom. A evolução é quanto mais relações você tiver de pensamento, de energia. E a involução é também exatamente o contrário. Se você sintonizar só em coisa ruim, as partículas vão se modificar de uma forma ruim e vão produzir coisas ruins. Vão produzir doenças, vão produzir pestes, vão produzir mortes, vão produzir guerras. Mas o conhecimento está obrigando a gente a não fazer isso, né? Sim. Se todo mundo acreditasse que a gente é um espírito imortal, ia diminuir muito, né, a quantidade de gente matando. Se eu vou matar agora esse aqui porque eu não gosto, aí eu vou ter que voltar na outra vida para pagar, para corrigir. Isso é inter-relação, isso é evolução. Tanto que os animais, apesar de matarem, eles simplesmente matam para comer. Eles não fazem nada mais que isso. Se não estão com fome, deixa lá. Porque eles precisam da partícula, da energia, que eles ainda são pouco evoluídos. Eles não têm as inter-relações tão grandes. Se você for ver, por exemplo, um crocodilo, veja como é que eles tratam os filhotes, como é que eles tratam as coisas, a relação deles é diferente. Então é isso mais ou menos o que é a evolução das espécies. Eu fiquei assim pensando, falei, poxa, a gente às vezes não explica, a gente não pensa, toma como um dogma. É o roedor, o gato, o cachorro, o cavalo, o primata e o homem. Faz a tabelinha, põe bonitinho, não, tem uma lógica, tudo tem explicação. Mas às vezes a gente não sabe. Alguma coisa? A gente que não sabe. Alguma coisa? Mais? Não. É mais ou menos isso. Ótimo. Vamos lá.